Eu quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 9. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 27, por favor. Capítulo 9, verso de número 27. Aleluia. Diz a Bíblia o seguinte: e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 homens cegos. Jesus, chega, tá bom? Eu fiquei pensando isso aqui. Como é que pode um cego seguir alguém? Não sei se você já ouviu alguma vez na vida alguém dizer que quando se perde um dos sentidos, se aguça outros sentidos. Talvez você não sabe, mas isso é algo que é falado no meio de um cenário comum, que o cego, porque é cego, ouve mais, ou aquele que é surdo e enxerga às vezes melhor. Eu não consigo explicar agora de uma maneira científica, não é nem esse o objetivo, mas eu só quero que você entenda que aqui me faz entender que estes cegos tinham alguns sentidos mais aguçados do que os outros, porque a Bíblia vai dizer que eles estavam seguindo Jesus. E eles não estavam seguindo Jesus, vendo Jesus, eles eram cegos, só que eles não estavam sós, eram um cego com outro cego. Aí eu me lembrei também durante esse dia, porque essa palavra o Senhor ministrou muito forte ao meu coração hoje, que existe um ditado que fala que cego guiando cego não chega a lugar nenhum. E eu fiquei, meu Jesus, é verdade. E aqui 2 cegos seguindo Jesus. Eu quero que você grave tudo isso, e eu quero que você marque uma palavra muito clara, muito simples, que você não pode esquecer do início ao fim da mensagem. Eles nunca viram Jesus fazer nenhum milagre para ter a fé que tinham quando encontraram Jesus pela primeira vez. Ponto. Você gravou isso? Eles nunca viram Jesus operar nenhum milagre. Eles não viram Jesus curar o paralítico. Eles não viram Jesus curar o coxo. Eles não viram Jesus andar por cima das águas. Eles não viram Jesus multiplicar pão e peixe. Mas creram e seguiram Jesus. Bom, isso para mim, na minha concepção, foi um choque de realidade, porque quando você começa a ler e ver a rotina de Jesus, você vai perceber que há uma fala de Jesus nesse texto, nesse diálogo, que não tem nenhuma outra fala. Qual é a fala? Jesus falou para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? Ponto. Vamos fazer o seguinte, a gente vai chegar nesse texto total, mas eu quero fazer uma caminhada com você de maneira intencional. Se você ler o capítulo 9 inteiro, se você ler esse evangelho inteiro, você vai ver que a rotina de Jesus era extremamente interessante. Eu tenho o meu hábito devocional de todos os dias. Primeiro, eu leio um provérbio, o provérbio do dia, que corresponde ao dia, provérbio do dia 1, número 1, e assim por diante. E tenho também o hábito de ler os evangelhos todos os dias. Todos os dias eu leio os evangelhos. Afinal de contas, a nossa fé, ela é em Jesus. Então, todos os dias eu gosto de ler algo sobre Jesus, de, entrar nas histórias de Jesus. E eu, quando li o Mateus capítulo 9, eu me lembrei de algumas coisas que eu vi pessoalmente lá em Israel. Eu fui pela primeira vez agora alguns meses atrás, e eu vi exatamente aonde Jesus operou os milagres que nós estamos vendo aqui nesse texto. Jesus entrou em Cafarnaum, a cidade aonde ele morou. A Bíblia diz que ele entra em Cafarnaum e ele expulsa dentro da sinagoga um rapaz que estava endemoniado. Aí a Bíblia diz que ele vai também até a casa da sogra de Pedro, que quando você está lá na frente do templo, você olha para o lado direito e já está ali a casa da sogra de Pedro, que também alguns vão dizer que foi o lugar onde Jesus habitou por um período. Ou seja, quando você entende o cenário geográfico, você primeiro entende que há uma distância, mas que essa distância, para quem enxerga, ela é extremamente curta, mas para quem não enxerga, é muito longe. E aí, bom, quando você está lá em Israel, você vai entrar aonde é as ruínas do templo. Se estima que o templo está a alguns metros para baixo. Já foram construídas várias versões desse templo,
mas está lá a ruína. E você sabe, porque o guia fala, olha, aqui exatamente era a sinagoga. Então, você está em Cafarnaum, você está na sinagoga, você está olhando tudo aquilo, e aí o guia vai falar o seguinte: e naquele lugar lá era a casa da sogra de Pedro, que hoje tem uma igreja em cima, a igreja de Pedro. Bom, aí você sabe que nessa igreja, ou a casa da sogra de Pedro, é onde provavelmente Jesus curou o paralítico, aquele que desceu sobre o telhado. Desceu, os amigos levaram, lembra dessa história? Pois é, tudo isso que eu estou falando para você aconteceu nesse dia que os dois cegos foram até Jesus. Basicamente, Jesus passou o dia inteiro, foi no templo, voltou para casa, entrou no barco, voltou para casa, e nesse período todo tem dois cegos que estão ouvindo rumores do que esse homem está fazendo. Aleluia. Eu fico imaginando o seguinte: ele foi, a Bíblia diz que o primeiro passo da rotina de Jesus, que nesse dia do capítulo 9 foi, Jesus foi até o templo, e quando chegou lá tinha um rapaz endemoniado. A Bíblia diz que Jesus expulsou o demônio do menino, acabou. Bom, você imagina que os fariseus ficaram tudo assim: o que esse homem pensa que é? E aquela confusão, você tem que imaginar que a fofoca já comia solta desde aquela época. Um falando pro outro: gente do céu, veio um homem aqui e ele expulsou aquele menino que estava endemoniado há anos. E estava todo mundo: meu Deus, quem que é? Aí alguém provavelmente disse: ele está no outro lado da rua. Aonde? Na casa da sogra do Pedro. Então a multidão que agora estava no templo, agora estava no meio da rua, olhando para a casa da sogra de Pedro. E de repente a Bíblia vai dizer que a casa lotou de gente em volta. Eu quero que você entenda, nós amamos ver milagres. Nós amamos ver milagres. Nós amamos o extraordinário. A gente ama aquilo que um homem não controla. A gente tem interesse por isso. A gente gosta do sobrenatural. Se alguém dizer que tem alguém no outro lado da rua fazendo alguma coisa, um milagre, vai todo mundo atravessar a rua e ver. Eu sou assim, eu sou extremamente curioso também. Agora para pensar que esses cegos não estavam acompanhando e vendo nada, Jesus só estava ouvindo. Eu fico imaginando esses dois cegos aqui, ó, sentadinhos no chão, e alguém passava dizendo: eu acho que ele passou por lá, olha que tá curando. Era só ruído, alguém dizendo assim: olha, ele foi para lá, e agora ele curou alguém. E aí o cego estava aqui. Meu Deus, se a gente pudesse ver esse homem. Oh, aleluia. Se a gente pudesse ver esse homem, se a gente pudesse compreender aonde que ele está indo agora. E a Bíblia diz que Jesus se movimentou muitas vezes nesse dia. Jesus atravessou o mar, Jesus voltou, Jesus foi na casa, Jesus foi no templo. E esses cegos não estão vendo nada, mas estão ouvindo alguma coisa. Oh, aleluia. Eu quero que você saiba disso, que às vezes Jesus está fazendo obras incríveis à nossa volta, mas os nossos olhos não estão vendo. Porém, os nossos ouvidos precisam estar atentos para aquilo que Jesus está fazendo perto de nós. E Ele estava curando, aleluia, Ele estava libertando. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava fazendo coisas incríveis. A Bíblia também vai dizer que nesse dia foi o dia que Jesus foi até a casa de Jairo. Vamos deixar uma rotina clara. Jesus foi no templo, aleluia, glória a Deus, expulsou um demônio. Aí Jesus foi para a casa da sogra de Pedro. A Bíblia diz que naquele dia, nesse momento, Jesus curou o paralítico que veio sobre o telhado. A Bíblia diz que Jesus saiu. E aí veio Jairo, o príncipe da sinagoga, e disse: Senhor, vai até a minha casa, porque a minha filha de 12 anos está para morrer. Jesus foi até a casa da filha do Jairo e curou a filha de Jairo. Nesse caminho, a Bíblia diz que uma mulher que tinha um fluxo de sangue, vendo Jesus passar, tocou na orla do seu manto e foi curada. Se você observar, tem uma ligação entre todos esses personagens. Todos eles viam Jesus operar milagres. Todos eles tinham uma fé baseada também naquilo que eles estavam vendo. A mulher do fluxo de sangue enxergava, o Jairo enxergava, o paralítico enxergava. Ou seja, todos os personagens que permearam o dia de Jesus até esse momento enxergavam. Ou seja, era muito mais fácil de crer. Convenhamos, irmãos, a gente é movido por aquilo que os nossos olhos veem. Nós somos movidos, a nossa fé ela é exercitada e ela é expandida quando os nossos olhos veem Jesus fazendo alguma coisa. A pergunta é: e quando os nossos olhos não veem?
o que a gente faz? E quando os nossos olhos não enxergam o favor, o que é que a gente faz? E quando os nossos olhos não contemplam, o que é que a gente faz? E quando a gente não sente a presença dele, o que é que a gente faz? E quando os nossos ouvidos não ouvem a voz dele, o que é que a gente faz? Sabe o que a gente faz? Na grande maioria das vezes, a gente desiste de tudo. O fato de você não ver não significa que ele não esteja fazendo alguma coisa. O fato de você não sentir não significa que ele não esteja presente. O fato de você não ouvir não significa que ele não está falando. Oh, aleluia! Nós somos movidos normalmente por estímulos externos. Nós precisamos ver, nós precisamos tocar, nós precisamos sentir o cheiro, nós precisamos sentir o toque. Mas nem sempre ele toca, nem sempre ele tem o cheiro que a gente espera, nem sempre ele se apresenta da forma que a gente tenta sentir. O que eu quero que você entenda é que esses cegos nos ensinam de uma maneira poderosa que aquilo que os olhos não vê, o coração tem que estar disposto a enxergar. Oh, aleluia! Aquilo que os nossos olhos não contemplam, a nossa fé precisa aprender a enxergar. Ei, mas pastor, eu não estou vendo nada acontecendo na minha vida agora. O sangue de Jesus tem poder, ele está fazendo algo ao teu favor. Se os teus olhos não enxergam, pelo amor de Deus, a sua fé em Jesus tem que começar a entender e ver. Aleluia. Eu fico imaginando os dois cegos sentados no chão. E que pena que não dá para andar muito, porque a minha vontade é andar bastante aqui. Mas eu fico imaginando o cego aqui, ó. Eu acho que ele foi para lá agora. Para lá onde? Para lá. Aonde? Para lá, ué. E agora? Agora ele foi pro templo. Para onde é o templo? O templo é para lá, ó. Para lá onde? Para lá. E agora ele foi para a casa da sogra do Pedro. Onde que é a casa da sogra do Pedro? Não sei. Mas como nós vamos chegar até ele? Aí a Bíblia vai dizer que esses cegos começaram a seguir Jesus. Bom, eles não viam, mas estavam ouvindo Jesus. Provavelmente eles devem ter ouvido algum sermão. E as pessoas à volta estavam falando de Jesus. Olha, ele curou, ele acalmou a tempestade. E esses cegos que nunca viram começaram a ver. Não entendi, pastor. Eu vou dizer novamente. Esses cegos que nunca viram começaram a ver. Mas eles não estão curados. Não, ainda não estão curados, mas já estão vendo. Como assim? Bom, eles já estavam enxergando. Eles já estavam enxergando Jesus da forma que talvez muitos daqueles que estavam no meio da multidão vendo não estavam enxergando. Esse homem pode fazer um milagre em mim. Ponto. E é só isso que Jesus precisa. Jesus precisa que a gente enxergue nele aquilo que a nossa fé nos permite enxergar. Às vezes os nossos olhos não alcançam, mas a nossa fé precisa enxergar. Talvez você pode achar engraçado o que eu estou falando, o que eu vou falar aqui agora. Mas eu me lembro que no final do ano de 2019 para 2020 eu gravei um vídeo dizendo que 2020 seria melhor do que o ano de 2019. Ai, Jesus, que engraçado, porque eu recebi esse vídeo esses dias e alguém disse assim: ué, pastor, você não disse que 2020 seria melhor do que a gente imaginava? E olha o que está acontecendo desde o começo do ano. E vírus, e agora o gafanhoto, e aí a treta não parou até agora. O que é isso? O que o Senhor viu que a gente ainda não enxergou? Onde está o bom nisso tudo? Entende que às vezes não é os nossos olhos que enxergam, é o nosso coração que enxerga. Eu quero dizer para você o que eu estou enxergando nesse tempo. Eu estou enxergando Deus salvando milhares e milhares de famílias dentro de casas agora. Eu consigo ver, sim, eu estou vendo pais que estão pedindo perdão para os filhos, filhos que estão pedindo perdão para os seus pais, relacionamentos que estão sendo reestabelecidos, porque de repente os nossos olhos não estão vendo nada lá fora, mas Deus está fazendo algo aqui dentro. Deus está fazendo coisas extraordinárias nesse período e os nossos olhos não estão vendo. Mas enquanto os nossos olhos não enxergam, o nosso coração precisa estar apto a enxergar. Sabe qual que é o problema? É porque às vezes quem anda com a gente não tem a mesma visão que a gente tem. Às vezes quem anda com a gente não tem a mesma visão que a gente tem. E às vezes essa visão é só a fé, não é os nossos olhos.
Sabe, o que eu amo do cego é que o cego tem outro cego para ver com ele aquilo que ele também não estava vendo. Meu Deus. Imagina, o cego pro cego, e aí? Tá vendo? Nada não. Mas tá crendo? Tô. Oh, aleluia. Você tá vendo Jesus? Não. Também não. Mas o que está acontecendo? Estou sentindo que esse homem pode mudar a nossa realidade. Oh, aleluia. Mas você sabe para onde ele está indo? Não. Mas se a gente levantar e seguir o rastro da voz, a gente vai chegar onde ele está. Eu quero te dizer, menino, você precisa de um cego junto com você às vezes. Você precisa de um maluco na mesma proporção que você. Sabe, você precisa de alguém que enxerga aquilo que ninguém enxerga, mas que você está enxergando pela fé. Porque gente, quando anda com gente maluca que tem fé, começa a ter uma fé que nunca teve antes, e por isso vive milagre que nunca ninguém experimentou. Eu vou te dizer um negócio. Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus, irmão, não foi um negócio assim, ai, virou crente. Não, irmão, eu fiquei doido. Eu não era mais normal. Eu provocava o tempo inteiro os céus ao meu favor. Irmão, se eu dizer para você as coisas que eu vivi, você vai dizer assim, mentira, mas é verdade. Eu já vivi coisas com o Senhor que eu enxerguei antes de enxergar, e vi com os meus olhos Deus fazendo, porque consegui ver antes de ser a realidade. Eu me lembro de quando eu trabalhava de vendedor de embalagem para o meu pai. Eu estava dentro do meu carro, eu tinha um Uno 2001, um ninho daquele branquinho, coisa mais linda, pega 300 por hora, se colocar a escada em cima, mesmo é uma coisa de louco, anda muito. Eu estava aqui na estrada, irmão, e de repente, ele tinha vida própria, o capô levantou e fez assim, pum, bateu no vidro. A BR, irmão, 100 por hora, bateu assim, puf, eu freiei o carro. O sangue de Jesus tem poder. Saí do carro, saí do Uno, irmão, fui lá, baixei o capô ficou igual um gato arrepiado assim. Baixei, travei o capô, falei, vamos embora. E eu dentro do carro, irmão, aqui, ó, glórias a Jesus, aleluia. Eu estava, irmão, é isso que às vezes um cego tem e a gente não consegue enxergar aquilo que a razão não mostra. Eu estava aqui, glória a Jesus, eu creio que o Senhor está me livrando de alguma coisa, Senhor, eu creio que o Senhor está fazendo alguma coisa. Irmão, e o capô estava lá igual um gato na frente. Eu aqui na BR andando, irmão, despencou uma chuva de repente, do nada, fui ligar o limpador do para-brisa. Quando o capô veio, quebrou o limpador. Não tinha limpador, chuva que Deus mandava e o capô que nem um gato. Sabe o que eu fiz? Falei, Jesus, eu não te aceitei assim à toa não. Eu sei que o Senhor é o Deus de poder e de milagre. Faz parar a chuva agora, em nome de Jesus, amém. A chuva parou na hora, irmão. Pastor, isso é loucura, uai. Mas quem disse que fé não é loucura? Fé é o firme fundamento naquilo que a gente não vê, mas a gente espera. Eu sei em quem tenho crido. Não estou vendo Deus fazer, mas sei que Ele está fazendo agora. Não estou sentindo Ele se mover ao meu favor, mas eu sei que Ele está se movendo agora. Eu quero que você declare isso sobre a sua vida agora, dentro da sua casa. Diga, Deus, eu não estou vendo, mas eu sei que o Senhor está fazendo. Aleluia, Ele está fazendo. Irmão, parou a chuva na hora. E eu, aqui ó, oh aleluia. Aleluia. Eu sou um crente mais assim do manto pentecostal, do heavy e tal. E aqui, irmão, o pau pegou dentro do carro e o língua estranha, e glória a Deus. E eu disse, eu sei, Senhor, o que está acontecendo. O Senhor está me livrando de alguma coisa. Só pode. Senhor, é muita treta uma atrás da outra, e é muita experiência. Alguma coisa o Senhor está fazendo. Bom, vou resumir para você. Quando eu cheguei na cidade, para onde eu estava indo, a cidade estava um caos. O comércio, que era o primeiro comércio que eu ia atender naquela manhã, tinha sido assaltado. Foi colocado arma na cabeça de todo mundo. Renderam todo mundo. Roubaram todo mundo. E eu, irmão, eu não fui roubado porque eu cheguei atrasado. Eu não fui roubado por coisa de alguns minutos. Exatamente os minutos que eu parei para arrumar o capô, exatamente o minuto que eu parei para orar, exatamente aquele tempo que eu estava precisando de socorro, Deus já estava me socorrendo, e os meus olhos não estavam enxergando nada, mas Jesus já estava fazendo algo do outro lado. Você consegue entender que loucura? Sabe, quando
A rotina de Jesus, ela vai acontecendo, você vai acompanhando, você vai vendo a filha de Jairo ressuscitando, você vai vendo a mulher do fluxo de sangue sendo restaurada, o paralítico que foi perdoado e foi curado. Mas agora, irmão, tem 2 cegos que nunca viram Jesus fazer nada disso, indo até Jesus pedindo para que ele fizesse um milagre por eles. E eu gosto da reação de Jesus, porque Jesus olha para eles e pergunta isso aqui, olha, só para você entender, Jesus voltou para casa. E eles entraram até a casa de Jesus. Aí Jesus perguntou para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? De verdade, irmão, nesse tempo que a gente está vivendo, que talvez aconteceu muita coisa na sua vida, talvez você pode ter perdido o emprego, talvez alguém da sua família se foi, alguma coisa está acontecendo de muito tenebroso e que os teus olhos não estão vendo. A pergunta é: você crê que Jesus pode fazer algo a seu favor hoje? Você não está vendo nenhuma possibilidade. A pergunta é: você crê que Jesus pode fazer algo a seu favor hoje? Pastor, eu perdi o emprego. Você crê que Jesus pode fazer algo em seu favor hoje? Pastor, eu perdi alguém da minha família. Você crê que Jesus pode fazer algo a seu favor hoje? Pastor, faz anos que eu não sei o que é sentir a presença dele. Você crê que Jesus pode fazer em seu favor algo hoje? Pastor, eu nunca vi nenhum milagre acontecer. Você crê que Jesus pode fazer algo em seu favor hoje? Pastor, eu nunca vi nada acontecendo de sobrenatural. Você crê que Jesus pode fazer algo em seu favor hoje? Eu fico imaginando os cegos, irmãos, que chegaram até Jesus sem nunca ter visto ele, nunca enxergaram, mas ouviram, e porque ouviram, creram. Jesus perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso, irmão? Vocês creem ou não? Aí os cegos falaram para Jesus: sim, Senhor. Então ele tocou nos seus olhos, dizendo: conforme a vossa fé, seja feito agora. Não, irmão, você tem que entender isso aqui. Jesus não falou conforme o meu poder. A gente sabe, obviamente, que é o poder de Jesus que faz todas as coisas. Mas o que Jesus está dizendo para eles, para os 2 cegos, é: conforme a vossa fé seja feita agora. Nunca viram, mas quando viram, enxergaram pela primeira vez Jesus Cristo de Nazaré em pé na frente deles. Sabe o que é isso? Quando os olhos deles se abriram pela primeira vez, a primeira coisa que eles enxergaram, a primeira coisa que eles viram, foi exatamente aqueles que eles creram sem nunca ter visto: Jesus Cristo de Nazaré. Quando os olhos se abriram, o primeiro rosto que eles enxergaram foi de Jesus Cristo. Os olhos se abriram, Jesus estava na frente deles. Era mais ou menos Jesus dizendo: vocês creem? Então a partir de agora vocês começam a me ver. Sabe o que é isso? Nós precisamos, antes de ver, crer. E quando a gente crê, a gente começa a ver. Eu quero dizer uma coisa para você que está em casa agora nos assistindo. A gente está vivendo um período extremamente difícil da humanidade. Não é só no Brasil, não é só no Rio, não é só na sua cidade, não. É na vida de todo mundo. Tem algumas coisas acontecendo que a gente não gostaria que tivesse acontecendo. E talvez os teus olhos não estão vendo, mas se você crer, os teus olhos passarão a ver aquilo que Deus está fazendo em seu favor. Eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda uma coisa. Às vezes é que esses 2 cegos era para viver uma vida terrível para sempre, porque eles não eram testemunhas oculares de Jesus. Irmão, a mulher do fluxo foi curada, a mulher do fluxo de sangue foi curada, mas eles não viram. A filha de Jairo ressuscitou, mas eles não viram. O rapaz que estava endemoniado foi liberto, mas eles não viram. Jesus morava perto, mas eles não viram. Jesus estava passando na frente, mas eles não viram.
mas quando sentiram que era a hora, enxergaram aquilo que ninguém enxergou. Jesus diz o seguinte para eles: olha, seja feito conforme a vossa fé. Aí a Bíblia, Mateus conta: e os seus olhos foram abertos. E Jesus disse a eles: vede para que nenhum homem saiba disso. Mas eles saíram e espalharam a fama de Jesus por toda a terra. Sabe, é um esforço de Jesus estranho isso aqui. Se você ler todos os episódios onde Jesus curou alguém, Jesus pediu para que aquilo não fosse falado. Quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, Jesus diz: vai em paz, vai para tua casa, não conta para ninguém. Quando Jesus levanta a filha de Jairo, parece que Jesus o tempo todo está dizendo para vocês: ei, não conta para ninguém, não conta. Engraçado que a gente fala do testemunho, a gente testemunha, mas Jesus diz: não conta. Jesus, porque ele livrou um amigo meu da morte. Mas aonde estão as tuas histórias com Jesus? Aonde estão as tuas histórias? Veja, às vezes os nossos olhos estão vendo Jesus passar na nossa frente, para lá e para cá, mas a nossa fé nunca se moveu em ir até Ele. Às vezes, meu lindo, o seu coração já sentiu a presença dele centenas de vezes, mas você nunca se moveu em viver algo sobrenatural, porque os seus olhos veem, os seus ouvidos escutam, mas a sua fé ainda não foi suficiente para provocar um milagre na sua vida. Você precisa de algum estímulo. A Bíblia vai dizer que esses cegos não precisaram de um estímulo visual. A Bíblia diz que a única coisa que eles precisavam, eles tinham fé. Fé que Jesus poderia curá-los, e eles foram curados por Jesus. Eu quero caminhar para o final dessa palavra. Eu quero que você, ao final disso tudo, que você comece a ver aquilo que os teus olhos nunca enxergaram até hoje. Eu quero que o seu coração comece a sentir aquilo que talvez você nunca sentiu até hoje, junto com seus pais, junto com seus filhos. Feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos. Você vai fazer o exercício de cegueira agora. Aleluia. É por isso que todas as vezes que a gente ora, a gente fecha os olhos, porque quando os nossos olhos da carne se fecham, os olhos do nosso espírito se abrem, e a gente começa a enxergar aquilo que já está preparado no reino dos céus para nós. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ó, enxerga comigo, pastor. A notícia está dizendo que os empregos irão acabar, o desemprego vai aumentar de maneira absurda. Então agora fecha os olhos, fecha os olhos. Eu quero declarar em nome de Jesus que não faltará emprego na sua casa. Eu quero que você declare comigo: Jesus, não vai faltar trabalho na minha família, não vai faltar trabalho, Senhor Jesus, não vai faltar prosperidade, não vai faltar o teu cuidado. Comece a enxergar de olhos fechados. Aleluia. Pastor, mas tem muita gente na minha empresa sendo demitida exatamente nesse mês agora. Começa a declarar sobre você: Jesus, eu creio, Senhor, que o meu trabalho será preservado, e que se eu sair desse lugar, Jesus, o Senhor está preparando coisas maiores e melhores para mim. Começa a crer isso, olhos fechados, mas com o espírito aberto para ver aquilo que Deus está fazendo ao seu favor. Oh, aleluia. Tem gente doente na minha família e o médico disse que é o final. Feche os olhos. Vai ser curado no nome de Jesus. A cura está vindo, a saúde está chegando, os equipamentos que estão mantendo vivo serão desligados, porque a vida vai voltar em nome de Jesus. Você crê? Você crê? Eu creio. Então, em nome de Jesus, você vai começar a ver com os teus olhos. Oh, aleluia. Pastor, a minha família estava perdida, os meus filhos estão longe da presença de Deus, está tudo dando errado. Fecha os olhos, fecha os olhos. Jesus, eu posso ver os meus filhos servindo a tua presença, eu posso ver a minha casa sendo restabelecida, eu posso ver, Senhor Jesus, o teu nome sendo glorificado na minha casa. Escute, qual câmera que está? Qual câmera que está? O que eu posso ver? Deixa eu olhar bem pertinho de você, quero olhar nos teus olhos para te dizer isso aqui. Felipe, vem para cá, meu lindo. A gente não via e agora a gente está vendo, mas antes de ver a gente enxergou.
assim? Prega para nós. Imagina o cego assim: ei, a gente nunca viu ele curar, a gente nunca viu ele ressuscitar ninguém, a gente nunca viu ele fazer, a gente nunca viu ele andar sobre as águas. Mas a gente sabia que ele andava, a gente sabia que ele curava, a gente sabia que ele fazia, e por isso a gente viu antes de enxergar. Aleluia. Irmão, crente é assim. Se não for para ser assim, não vale a pena ter carteira de crente, irmão. Nós temos que ver aquilo que ninguém enxerga. A gente tem que aprender a amar aquilo que ninguém ama. A gente tem que aprender a fazer aquilo que ninguém faz. Eu creio. Sabe qual é o nome da minha série, Felipe? Final da Tempestade. Vou gravar agora, quarta-feira. Mas a tempestade ainda não acabou. Acabou. Para mim já acabou. Eu já estou vendo, mesmo que os meus olhos ainda não estão enxergando. A tempestade acabou. Te digo mais, já sinto brisa do final de tempestade. Ó, tá acabando. Eu sei que está acabando, mas os meus olhos não estão vendo. Não significa que ele não está fazendo. A Bíblia vai dizer que Jesus segue a caminhada com os seus discípulos. Um dia ele está entrando em Jerusalém, tem uma figueira. E ele vai até a figueira porque havia flores, então era para ter frutos. A Bíblia diz que ele chegou na figueira, não tinha fruto. Jesus disse que era para a figueira secar e nunca mais dar fruto, que é para morrer. Eu fico imaginando todo mundo olhando para a figueira assim: pai, não vai secar? A figueira não secou na hora, não. Mas Jesus falou: pois é, mas imagina Pedro aqui, vai, quero ver. Nunca vi uma árvore secar ao vivo. Não aconteceu nada. Jesus já estava acontecendo dentro daquela figueira. Já estava acontecendo. Quando eles entram em Jerusalém, está acontecendo um milagre. Quando eles saem de Jerusalém, a Bíblia diz que quando eles estão passando pela figueira e olharam, não havia mais nenhuma folha sobre a figueira. Eu quero profetizar para você que hoje você vai dormir de um jeito, e quando você acordar amanhã vai estar de outro jeito. Aleluia. Felipe, eu quero profetizar sobre a nossa vida aqui agora, que hoje a gente está olhando esse teatro vazio, mas amanhã a gente vai olhar e esse teatro vai estar lotado de gente para a glória de Jesus. A gente está olhando 7 anos hoje de igreja, e se Jesus não voltar, a gente vai viver 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, e até que Jesus volte. Eu já consigo ver, é longo a nossa vida. Em nome de Jesus, aquilo que os teus olhos não veem agora, entra em Jerusalém, vai para o centro da vontade dele, que daqui a pouco, em nome de Jesus, os teus olhos começarão a ver aquilo que ontem a tua fé já estava enxergando. Glória a Deus. Vamos aplaudir aí, gente. Vamos receber essa palavra. Fala, meu lindo! Minha linda! Olha, ninguém tá cansado. Olha só que coisa linda. Isso é Santo André, bebê. Tem que respeitar. Ó, a gente vai para uma mensagem agora. Os planos não serão frustrados. Ó, não importa quem, não importa com quem, não importa onde, não importa a circunstância, não importa nada. Os planos não serão frustrados, ó. É uma convicção inabalável de que não tem como parar, paralisar, abortar, sufocar o que Deus tem sobre a sua vida. Lembre-se, você consegue, mas eu vou te provar que só você consegue, que ninguém mais consegue. Irmão, isso é tipo assim, não há inimigos poderosos o suficientes para se levantar contra aquele que te chamou. Meu Deus, mas antes da mensagem curte o vídeo,
comenta, compartilha, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem de Jesus para você aqui. Então, lindo, enjoy. Não perca mais tempo. Se inscreve, nós estamos chegando a 10 milhões e vai ser lindo a festa. Vamos fazer uma loucura. E você é parte disso. Amém? Um pouco de medo agora. Amém? Então vamos pro vídeo. Tá melhor. Ai, que lindo. Me dá um medo assim quando tá muito longe já. Vai dando uma morridinha. Mas ó, te falar, hein? Tem mensagens que nascem quando a gente tá orando, né? Você tá orando, aí Deus fala com você. Tem mensagens que nascem numa conversa de amigos. Eu já vi mensagem nas redes de tudo que é maneira. Até numa fofoca já nasceu. Mas essa mensagem nasceu de aqueles vídeos virais da internet. Eu estava rodando o Instagram e por um acaso me apareceu um vídeo de um casal que o namorado foi pedir ela em casamento dentro de um restaurante bem popular. Ele foi pedir em casamento a mulher e a pessoa de fora tá filmando. O vídeo de fora do ambiente viralizou. Os de dentro não tá na internet para ver assim, você não acha? Mas tinha uma mulher lá fora que filmou o rapaz de joelho pedindo a mulher em casamento. E aí a mulher aceita o casamento e é muito fofinho os dois. E aí todo mundo dentro do restaurante, e dá pra ver que a família, todo mundo celebrando, que top! E aí ele pega uma câmera digital. Lembra, velhinho? Da Cybershot, lembra? Você usou já. Aí ele pegou a câmera, deu pra alguém da família, tipo, registra isso, vivendo algo incrível. Só que a mulher que estava lá fora pegou aquele vídeo e zombou da pessoa. Falou que ridículo pedir em casamento dentro de um lugar como esse. Quem é que fica noiva dentro de um restaurante como esse? E aí, lindo, olha, um ataque, né? Uma humilhação muito grande, uma vergonha. E aquele vídeo viralizou. Resumo da história: grandes empresas viram o vídeo, se compadeceram do casal e não riram junto com a garota. Uma das maiores empresas de refrigerante do mundo deu todas as bebidas à festa. Uma empresa deu um anel, uma joia preciosa para a moça que estava noivando dentro daquele restaurante. Ganharam a lua de mel, ganharam o carro que iria para a lua de mel. Irmão, ganharam tudo. Aí eu começo a ficar feliz. E eu sou chorão. Você é chorão? Eu tô assim, ó. Meu Deus, que coisa mais linda. Aí o Senhor falou no meu coraçãozinho assim: é que quando eu quero fazer, os inimigos que se levantam trabalham para mim. Oh, não, isso aqui, eu tô assim, what? Tipo assim, como assim, Senhor? Irmão, o Deus de toda a criação é o único que consegue pegar a energia do inimigo e usar para abençoar você. Escute, a Bíblia diz que o Senhor é poderoso para converter maldição em bênção. Não, você não pegou. Eu vou melhorar. Meu Deus do céu, olha só.
Quando você era pequeno, talvez você ouviu algumas coisas. Talvez você ouviu que você era burro. Eu ouvi. Você era burro, que você nunca ia dar nada na vida, que com você não ia dar certo, que todo mundo era melhor do que você. Talvez você foi rejeitado, talvez você foi abandonado, talvez você foi maltratado, talvez você foi abusado. Alguma coisa aconteceu com você. Então escute bem: o Deus do céu e da terra tem o poder para converter toda maldição em bênçãos. É porque a história, a Bíblia, ela tem em basicamente todos os livros inimigos trabalhando para o Senhor. E é estranho imaginar que alguém contrata o inimigo para ajudar. Não é verdade? Você não contrata o inimigo, o inimigo você rejeita. Deus não, Deus fala: não, deixa ele trabalhar para nós. O que a gente precisa agora? De um inimigo que tira a gente da zona de conforto, que dá umas atacadas numas áreas sensíveis. Aí o inimigo vem e a gente: oh meu Deus, Senhor, olha o que está acontecendo. Aí Deus está usando ele para acordar você de uma circunstância que é real. Aí você se cura e o inimigo recebe o salário dele. Mano, você não tem noção. Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu juro para você que isso aqui é uma das coisas mais difíceis de se entender na Bíblia. Porque nós somos almáticos, a gente é imediatista, nós somos visuais, então a gente não consegue enxergar o plano de Deus até que ele aconteça. O problema é que no meio do caos a gente fica desesperado porque a gente pensa que os outros ou que as circunstâncias podem paralisar o que Deus tem. E aí Romanos capítulo 8, verso 28 diz o seguinte: e sabemos, isso aqui é uma palavra, não é uma história, é Paulo escrevendo para a igreja de Roma, mas olha o que ele diz: e sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem. Vamos de novo. E sabemos que trabalham juntamente para o bem. Será que eu leio de novo? Você já entendeu que é todas as coisas, mas para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a vontade de Deus. Então agora a gente tem que encontrar fatos para basear esse suporte, porque isso é uma convicção muito forte. Você dizer: ninguém pode impedir o que Deus tem para mim. Você dizer que circunstâncias nenhuma tem o poder de paralisar o favor de Deus sobre você. E veja, tem muita coisa que acontece na nossa vida que vem para nos parar. Tem muita coisa que vem para assustar as nossas emoções, sabe? Quantas palavras lançadas contra, quantas maldições liberadas, quantos conselhos horríveis que a gente recebeu na vida que vem justamente para roubar isso de nós. A questão é, você pode ter a certeza que se você olhar só para o Senhor, nada pode te paralisar, nada pode parar a história que Deus tem para você. Ninguém, não tem como. E a loucura de tudo é porque nós achamos que em determinados momentos da vida a crise destruiu a promessa, ou que aquilo que Deus iria fazer não tem mais como fazer, acabou, não tem mais chance, porque a gente ouve isso. Eu vou te falar, você falou para mim um negócio:
Ele disse: eu quero ser um evangelista como você. Muito obrigado, irmã do Aleluia, pelo apoio. Eu vou dizer de novo. Esse garoto me disse: eu quero ser um evangelista igual a você. E Deus já confirmou no meu coração: eu vou pregar para as nações. Ó, então escute isso. Eu sou só um menino. E quando eu era ainda mais um menino, teve um dia que eu também disse isso. Por isso que me pegou. Só que quando eu disse isso, falaram que eu estava com um foguinho de palha, que a minha empolgação iria passar, que não ia para frente. Quando eu tomei a decisão mais radical de entregar o meu coraçãozinho e viver o chamado, falaram que eu ia passar fome, que eu ia envergonhar a minha família. Falaram muita coisa. Ninguém me disse diferente. Sabe, as palavras contra sempre foram mais numerosas do que as palavras a favor. E isso é uma coisa que a gente não consegue explicar. Mas as pessoas do mundo não estão preparadas para celebrar as suas conquistas, não estão preparadas para empurrar para um degrau mais alto que elas. A maioria de nós não quer ver ninguém se sobrepondo. A gente não consegue muito. O ser humano tem essa dificuldade de liberar o outro, de abençoar o outro, sabe? De dizer: eu quero que Deus prospere você muito mais do que eu já vivi. É difícil. Você consegue declarar uma bênção no limite da que você recebe, nunca além. A gente é ser humano. É doido. Mas sabe, meu lindo, eu quero declarar que você vai mais longe do que eu, que você vai alcançar mais pessoas do que eu, e você vai chegar em lugares que eu nunca cheguei. Não vai ter como frustrar os planos. Não vai ter. Porque veja, nenhuma palavra tem o poder para se opor contra a vontade de Deus. Olha a mulher que filmou o casal. Aquilo ali, para mim, lindo, eu imagino que dentro dela, ela estava rindo. Ela mandou de certo nos grupos dos amigos dela, por isso viralizou. Ela postou na rede social, ela fez um tweet, acho que era isso. Ela queria fazer escárnio. Só que até quem tenta rir, vai ter uma hora que vai ter que fazer assim. Quer ver uma coisa? Algumas coisas são poderosas para mudar a opinião das pessoas: o resultado e o tempo. Eu vou falar sobre os teus inimigos no futuro. Os nossos inimigos no futuro serão completamente envergonhados. Não, eu vou te explicar melhor. A Bíblia conta a história de um garoto chamado José. Eu sei que você já ouviu essa história milhares de vezes. Eu não vou tentar contar toda de novo. Eu só vou dizer a parte que os irmãos cogitam a ideia de matar José. Qual que é a intenção deles? Matar o José. O que eles querem? Matar o José. A pergunta é: eles conseguem? Por que eles não conseguem? Tenta entender, por que não? Porque Deus havia liberado para ele uma palavra. O que ele seria? Governador do Egito. Então, eles podem querer, mas vão conseguir? Não. Então vou te lembrar outra história. Lembra de Davi? Davi é um garoto que Deus ungiu para ser o rei de Israel. Lembra dele? Agora olha só, ele é um garoto, ele não tem roupa de soldado, ele não foi treinado no campo de batalha, e ele vai para lutar contra um gigante. Quem é mais forte, o gigante ou Davi? E por que não é o gigante que vence? Por que não é
os irmãos que conseguem matar. O que acontece? Aí eu começo a entender que no mundo espiritual, uma palavra é uma barreira contra os adversários. Meu Deus, André, isso aqui é a coisa mais doida. Eu não estou resguardado por convicções falíveis. Eu estou resguardado debaixo de uma palavra. Ou seja, ninguém consegue transpor a palavra. Irmão, o gigante podia ter 60 metros, Davi ia ganhar. Podia ser 2 gigantes, Davi ia ganhar. Podia ser 10 gigantes, Davi ia ganhar. Porque se Davi perde, não vira rei. E se Deus disse que ele vai virar rei, não tem como perder. Não, meu Deus do céu, lindo. Eu vou melhorar até você começar a voar dentro dessa igreja. Escute bem então. Se Deus tem uma palavra sobre você, você está com o coração nele, vivendo para ele, a vontade dele, nada, nem ninguém, nem circunstância, nem gigante, nem maldição, nem palavra contrária, nem sentimento negativo, nem conselhos perversos terão o poder de paralisar aquilo que Deus tem sobre você. Só que veja, ao mesmo tempo que isso me conforta, isso tira minha muleta de transferir a culpa para os outros. Ao mesmo tempo que isso me traz paz, tira todas as minhas desculpas, porque daí agora eu não posso mais dizer que eu não vivo porque o fulano teve inveja de mim, já viu? Ai, porque todo mundo tem inveja de mim. Lindo, inveja não tem poder para paralisar a vida de ninguém. Grava isso. Inveja só faz mal para quem tem, para o invejoso. Ai, porque é inveja. Não pega. Fala pro irmãozinho, não pega. Ah, porque me amaldiçoaram. Não pega. Deus falou, a palavra dele é maior do que a maldição que você recebeu. Tem um episódio na Bíblia que a Bíblia diz que um homem chamado Balaão é contratado pelos inimigos do Senhor para amaldiçoar o povo. Só que quando ele amaldiçoava, o Senhor transformava as palavras da boca dele e saíam como bênção sobre o povo de Israel. Ou seja, ele tentava amaldiçoar, a maldição virava bênção e abençoava o povo. Lindo, você não está entendendo. A loucura de tudo é saber que quem te pragueja, quem te amaldiçoa, sem querer, está te abençoando. Porque Deus, ele pega aquilo e ele muda a frequência do negócio, ele muda tudo. Mas a gente precisa entender de uma vez por todas que se nós estamos resguardados numa palavra, a nossa convicção tem que ser transferida a partir das nossas atitudes. E aqui é a parada, porque nós somos distraídos de maneira fácil. O segredo está na nossa distração. O diabo não destruiu Adão e Eva no jardim do Éden, senão distraindo primeiro. Essa é a verdade do Éden que a gente não percebe. Mas a Bíblia diz que o diabo, quando se apresenta para Eva no formato de uma serpente, ele faz o que? Ele diz: Eva, olha para a árvore. Sabe o que ele está fazendo? Ele está mudando a direção do olhar dela, está mudando a atenção. Olha para a árvore que Deus falou que vocês não poderiam comer. Sabe por quê? Veja, quando a nossa atenção desvia, a nossa curiosidade aumenta. A gente tira os olhos do Senhor e começa a olhar para os outros. E aí a gente começa a se perder na emoção dos outros. Sabe qual que é a loucura? É porque uma mentira repetida se torna verdade no coração. Tem mentiras que você escolheu acreditar, porque você deixou elas serem repetidas dentro de você, porque você não resolveu o seu coração. Então não é porque aquela palavra tem poder sobre você, você deu poder para aquela palavra. O seu olhar mudou. E eu vou te falar mais. A Bíblia vai dizer que esse homem, esse Balaão que profetizava, que amaldiçoava o povo, nem ele sabia o que ele estava servindo, mas Deus estava transformando a palavra dele. Agora, a questão não está mais agora em quem fala, mas está em quem recebe.
O problema está aqui dentro agora. Se eu tenho convicção que estou resguardado de uma palavra, eu preciso me mover sabendo que existe algo maior. Ou seja, a nossa coragem muda, a nossa confiança se altera. A gente dá passos que não tem coragem, não tinha coragem antes, agora a gente tem. Eu vou ser mais específico. Olha, Davi, a Bíblia diz que quando foi ungido, o Espírito de Deus entrou nele. Então agora, quando o gigante se levanta, você acha que a coragem do Davi é natural ou ele é sobrenatural? Mas por que é sobrenatural? Porque antes de ele entrar no campo de batalha contra um gigante, ele matou na unha um leão e um urso. Ou seja, a experiência que Deus produziu nele, escondido, fez ele publicamente ter uma coragem assustadora. O Golias estava assustando o povo 40 dias. 40 dias. Aí chega o menino, não tem como, ninguém entende nada. E essa é a loucura. Quem vive baseado na palavra tem coragem para fazer o que ninguém tem coragem de fazer, diz o que ninguém tem coragem de dizer, se move em direções que ninguém tem coragem de se mover. E é por isso que o extraordinário acontece, porque ninguém vive o sobrenatural tentando de viver de maneira lógica. Vou ser mais específico com você, lindo. A sua planilha não fecha a conta com aquilo que Deus planejou para você. Aquilo que você ouviu a vida toda não se compara com aquilo que Deus tem para você. As palavras não podem paralisar você. A palavra dele tem o poder para te alavancar para o centro da vontade dele. Mas é você que decide qual é a palavra que domina o teu coração. Aonde estiver a tua atenção, ali vai estar a tua sentença. Então, pense bem. O mundo é bom ou é mau? Diga, é bom ou é mau? Pode falar, é mau. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. Então, eu devo confiar no mundo? Sim ou não? Segunda pergunta: eu devo confiar em homens? Peraí, nossa, como vocês são decididos. Não pode confiar no homem? Meu Deus, gente, estou assustado com vocês. Vocês são bem frios, né? Vocês falaram no lado de quem vocês amam. Eu não confio em você. Você sabia que é isso que você disse? Porque tem um homem sentado do teu lado, e não importa quem ele seja, você não pode confiar nele. Nossa, é horrível, né? Dá um arrepio. Mas vou piorar. Você pode confiar em você? Meu Deus, gente, vocês são desconfiados demais. Isso aqui é do povo de Santo André? É assim mesmo? Vocês não confiam em ninguém. Não confiam no mundo, não confiam nas pessoas, não confiam em vocês. Então vocês confiam em quem? Então por quê? Então deixa eu te perguntar: por que as críticas te fazem chorar? Se você não confia no que eles estão dizendo? Por que você acredita no desânimo que empodera o teu coração, se você não confia em você? Por que então que você se baseia no mundo, se o mundo é corrupto? Sabe por quê? Porque nossa atenção se perde muito fácil. E essa é a questão mais poderosa da palavra. Se o meu coração se mantém nele e os meus olhos firmes na promessa, a circunstância que se levanta é uma alavanca de Deus para o centro da vontade dele. Eu vou ser um pouquinho melhor nessa explicação. Todo mundo que se levanta contra uma promessa de Deus se torna ferramenta de Deus para que a promessa aconteça. Os irmãos de José nunca conseguiriam matar ele, mas o plano de Deus era fazer aquele menino ser escravo. O plano de Deus era aquele menino ser vendido aos ismaelitas e terminar no Egito, porque o governo dele não estava onde ele estava. Para ele ter o governo, ele precisava mudar de geografia, e se dependesse dele, ele não ia mudar. Mas aí a Bíblia diz que Deus usou os irmãos de José
para enviar ele para o Egito. Então os irmãos comemoraram, nos livramos dele. Mal sabiam que 14, 15 anos depois, eles teriam que ir lá na frente do José e dizer: tem comida para nós? Acabou a comida nossa, nós não temos mais nada para comer. Nosso pai Jacó mandou a gente vir aqui. Aí, quem é o governador? José. A nossa natureza humana ia dizer: José, arrebenta com eles. Mas José entendeu o propósito de tudo. A Bíblia diz que José deu um aperto nos meninos, fez sentir, deu uma lembradinha de leve, deu um sustinho, mas no final abraçou chorando, abraçou os irmãos. E a Bíblia diz que o choro de José se ouviu em todo o Egito, porque José entendeu que Deus transformou toda maldição em bênção sobre a vida dele. Sabe, eu não sei se vai parecer estranho para você, mas eu fico imaginando que aquele casal tinha que mandar um presente para a mulher que ofendeu eles na internet. Irmão, eu acho que eu ia mandar uma caixa de presente com tudo que sobrou da festa. Imagina, um monte de refrigerante, uns pedaços de bolo grande assim, foto do anel, foto da festa. Maravilhoso. Mandar uma carta linda dizendo: muito obrigado por ter rido da gente, muito obrigado por ter achado humilhante ser pedido em casamento naquele restaurante, mas eu quero te agradecer, porque toda zombaria sua foi a maior bênção que a gente poderia receber. Deus converteu a maldição em bênçãos. E veja, eu não estou falando de vingança não, tá? Os irmãozinhos ruinzinhos, não estou falando de vingança. Estou falando para você que ninguém pode contra o Senhor. Ele é o único que pode fazer isso. Portanto, eu vou te dizer a última coisa e prometo que termino. Eu demorei tempo demais para entender isso. Mas você sabe que um dos ordenamentos bíblicos é orar pelos nossos inimigos? Quem que acorda um belo dia, dobra o joelho e diz: Senhor, abençoa Jéssica, aquela bandida que falou mal de mim na empresa. E aí, quem que faz isso? Já vai pensar assim: quem que acorda de manhã e diz: ai, Senhor, obrigado pela minha mãe que me rejeitou. Jesus, obrigado pelas palavras. A gente tem dificuldade porque a gente no fim duvida que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, a minha mãe é uma mulher incrível, é uma mulher de Deus. E uma vez tinha uma pessoa na internet que estava perseguindo muito eu, e eu achava, tá de bater, porque eu sou ser humano. Mas eu nunca respondi ninguém, eu não gosto de briga, eu não gosto de confusão, eu quero seguir meu chamado, eu confio para que Deus me chamou. Só que o problema que eu ficava sentindo era a minha mãe vai ver isso aí, e minha mãe é emocionada, vai chorar. Aí um belo dia minha mãe ligou para mim e falou assim: filho, viu aquele rapaz? Eu falei: vi, mãe, você viu que miserável? Aí minha mãe falou assim para mim: tô orando por ele, filho. Falei: como assim, mãe? Eu tava olhando para ele, fiquei com uma compaixão dele tão grande. Falei: por que, mãe? Porque eu fui ver os vídeos dele, ninguém vê os outros vídeos dele. Só visualização dá quando ele fala mal de alguém. Eu fiquei com dó dele, tadinho, né? Deve ser ruim a vida de quem se alimenta com a dor dos outros. Deve ser ruim, tem que orar.
eu olhei os meus inimigos de maneira errada a vida toda. Eu pensei que eles tinham poder para me paralisar. Eu pensei que as palavras deles tinham mais efeito do que eu imaginava, mas é porque a minha atenção estava no lugar errado. Lindo. Volte os teus olhos para o Senhor. Refresque a tua memória de tudo aquilo que Deus já falou com você, de todas as promessas declaradas sobre a sua vida, e silencie todas as outras vozes. Silencie a voz do mundo, silencie a voz dos homens, silencie a voz do teu coração e creia somente no que Deus está te falando, porque só tem uma palavra que não volta atrás, só tem uma palavra que não mente, só tem uma palavra que não erra, e essa palavra é Jesus Cristo. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa, e tudo aquilo que ele fala acontece. Aí eu entendo: 10.000 se levantarão à tua direita, 1.000 à esquerda, e você não será atingido. Acabou. É que agora é você que segue. Eu sigo daqui, você segue daí. Você não precisa confiar em mim, você não precisa confiar em você, você não precisa confiar no homem, você só precisa confiar em uma pessoa: Jesus. E a palavra que Ele tem sobre você vai se cumprir, e nenhum dos seus planos serão frustrados. Porque bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, diz o Senhor. Porque maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Ei, lindo, tem tanta promessa que você só vai querer maldição se quiser acreditar na maldição. Mas se você precisar crer e entregar, toda maldição se tornará bênção. Tudo que você ouviu vai ser o contrário. Eu quero declarar algo sobre Jesus, sobre a sua vida. Toda palavra que você recebeu na sua infância, toda palavra que você recebeu na tua adolescência, toda palavra que você recebeu na sua juventude, toda palavra que você recebeu na sua vida, guarde, eu vou melhorar. Toda a palavra que você recebeu durante toda a tua história, que é maldição, que é peso sobre a sua vida, nós repreendemos agora no nome de Jesus e cremos de todo o nosso coração. Eu quero declarar isso sobre você: toda palavra de maldição será convertida em bênção sobre a sua vida. Se disseram o contrário, tudo aquilo que foi dito vai ser diferente na sua vez. O seu casamento será bem sucedido, a sua família será extraordinária, os seus filhos crescerão e não se desviarão do caminho dele, a sua vida vai prosperar, o seu casamento vai ser incrível, tudo vai ser maravilhoso. E não importa o que disseram, o que Deus diz sobre você é maior e é o que vale. Jesus, muito obrigado. Jesus, que peso que sai das nossas costas hoje. Todo peso, Jesus, que nos atormentava,
Toda culpa que governava o nosso coração, todo medo, toda angústia, todos os temores são repreendidos agora, Jesus. Cremos agora de todo o nosso coração que vamos viver exatamente o que o Senhor deseja. Nós cremos, Jesus, ninguém vai poder paralisar os teus planos. Governos não terão o poder, a política não vai ter o poder, homens não terão a capacidade, exércitos não terão a habilidade, Senhor. Ninguém vai conseguir parar. Tudo o que o Senhor tem sobre a nossa vida vai se cumprir. Em nome de Jesus, ao seu tempo nós iremos ver todas as coisas. Em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda, essa é a última mensagem da série Tudo sobre Jesus. E no fim, meu lindo, a gente precisa entender que desde a primeira série, direção, sabe, esperança, vida nova, todas, sempre, desde sempre, é tudo sobre Jesus. Mas esta é a última mensagem desta série. Eu tenho certeza que já tem alguma série nascendo e que em breve estará aqui no canal, e a gente não vai falhar. Na próxima segunda, ela provavelmente já estará por aqui. Fica comigo até o final dessa mensagem. O tema é muito importante, muito necessário. Parece que Deus me esqueceu. Agora, só um pedido rapidinho. Se você ainda não curtiu o vídeo, olha aqui embaixo, tem um joinha, curte. Quanto mais você curte, quanto mais pessoas fazem, mais longe a mensagem vai. E é isso que importa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Todas as segundas-feiras tem uma mensagem de Deus para você por aqui. Vamos pro vídeo. Eu normalmente começo lendo o texto bíblico. Eu normalmente leio e logo em seguida eu faço a menção da jornada necessária para compreendermos aquilo que Deus tem para nós. Mas hoje eu quero que o que vamos ler seja a resposta final para a pergunta que é o tema da mensagem. Parece que Deus me esqueceu. Eu estou num auditório com várias pessoas aqui. Eu queria que você fosse sincero. Em algum momento você já teve essa sensação sobre a sua vida? Não é só eu. Não é só eu. Eu, Dave, tive alguns momentos que disse exatamente assim: parece que Deus me esqueceu. Já tive momentos na minha vida que eu disse assim também: parece que Deus não me ouve mais. Já tive outros momentos que eu disse: parece que Deus não fala mais comigo. Já tive momentos que disse: parece que na verdade Deus não tem esse chamado com a minha história. Porque isso é nós. Dúvidas atrás de dúvidas, questionamentos atrás de questionamentos. E talvez o que mais dói é ser esquecido. Sabe, quem experimentou essa sensação sabe que existe uma diferença entre ser esquecido para abandonado. Abandonado, a intenção ela é anterior. Você quer abandonar, você quer deixar. Esquecer não, esquecer é você estava olhando, mas de repente perdeu a atenção e se esqueceu. Quando nós olhamos para a Bíblia,
Algumas histórias, os seus personagens tiveram exatamente esta sensação. Mas incrível é que nós que contamos, porque sabemos o começo, o meio e o fim da história, já sabemos que eles nunca foram esquecidos. Porém, quem estava na história, no meio dela, sentiu-se assim. Perceba que o ponto de vista determina a percepção da realidade. Às vezes, quem está na história não consegue ver Deus trabalhando. E quem está fora tem a nítida visão que Deus está trabalhando. Histórias inacabadas nos passam a sensação que muitas das vezes ficará desta maneira. Porém, histórias acabadas é muito mais fácil de dizer aonde Deus agiu e em momento nenhum Deus esqueceu. Quando eu prego, eu faço exercício de me colocar no lugar da pessoa. Eu me coloco no lugar de José para entender a dor, para entender a percepção, para entender a angústia. Quando eu prego de Noé, eu me coloco no lugar. Vice-versa, em todos os personagens. O único que é difícil de se colocar no lugar é Jesus. Porque daí a gente vai para um outro nível. O meu desejo é ser como Ele é, mas essa batalha ela é muito mais longa do que eu imagino. Eu estou caminhando, eu estou correndo esta corrida, mas ela não é de curta distância, ela é longa. Paulo diz que esse é um processo paulatinado. Mas olha, as minhas últimas mensagens que eu tenho ministrado, interessante porque teve uma sequência. Eu falei, não na série, mas nos lugares que a gente passou nos últimos dias. Eu falei de José, eu falei de Noé, de quem mais foi? José, Noé, vaso nas mãos do oleiro. Essa foram a sequência das minhas últimas mensagens. Noé, José, vaso nas mãos do oleiro. O vaso na verdade não é um personagem. O vaso é a identificação nossa. Nós somos o vaso. Então, não me coloquei no meu lugar. É o meu lugar. Mas os três têm uma coincidência. Em uma etapa da história, ambos aparentemente são esquecidos. Ambos aparentemente são deixados de lado, porém não abandonados. A impressão é esquecidos. Olha só, Noé, ele recebe uma promessa de Deus que seria salvo do dilúvio. Deus disse, construa uma arca. Deus deu o projeto e Deus fez assim, ó, e o deixou para fazer aquilo que ele tinha que fazer. Lembra o que Deus faz, o que é para nós fazer. Deus disse, eu vou mandar a chuva. E Deus disse para Noé, construa a arca. Eu quero que Deus faça agora. Mas se Deus fizer agora, você não tem arca. Então, a Bíblia diz que Noé ficou aparentemente esquecido por 120 anos. Só que eu vou te dizer uma coisa, Noé nunca foi esquecido. Deus estava assim, ó, esperando a arca terminar. Às vezes a gente pensa que nós fomos esquecidos. Deus só está assim, esperando você fazer aquilo que só você pode fazer. Deus me esqueceu. Pare de reclamar e faz aquilo que Deus te mandou fazer, porque o próximo passo está atrelado à tua missão ficar completa.
Se Noé tivesse construído a arca em 80 anos, a chuva viria depois de 80 anos. Se Noé tivesse construído a arca em 30 anos, a chuva viria depois de 30 anos. Ou seja, Deus não esqueceu Noé, por mais que pareça que foi isso que aconteceu. Entendeu? Aí a gente chega em José. José teve um sonho. Que lindo! Aí a Bíblia diz: José sonhou um sonho. E logo em seguida contou para os irmãos. O pau torou. Os irmãos já quiseram matar José, e já pegaram José, já lançaram numa cova, já venderam José. Ai, 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 ai. E é nesse momento que a gente diz: cadê Deus da história de José? Viver processos não significa que Deus te esqueceu. Pelo contrário, significa que Deus lembrou-se de você. E porque lembrou-se de você, despendeu sobre ti uma grande missão. Mas para que a missão aconteça, você vai ter que viver o processo. Processos doloridos não significam que Deus se esqueceu de você. Não, não, não. Pelo contrário, Deus está zelando por você, para que tudo aquilo que Ele planejou aconteça. Interessante isso, porque quando nós estamos no processo, a coisa mais difícil de enxergar é Deus. Quando nós estamos sendo esmagados pelo processo, é exatamente isso que a gente sente. Deus não está aqui. Deus está. Só que Deus está assim, ó. Não está interferindo, porque é o seu processo e é necessário para você. Aí, quando a gente vai para o vaso, a figura do vaso para nós, a gente vê exatamente tudo que está nas outras histórias em um processo. O Deus que escolhe aquilo que ninguém escolhe, o Deus que vê aquilo que ninguém vê, o Deus que leva para suas mãos aquilo que ninguém levaria e transforma em algo de valor. Mas para que aquilo aconteça, precisa de um processo. As mãos do oleiro. E aqui o Senhor tira as imperfeições. E chega um momento que a Bíblia diz que o oleiro pega o vaso, abre o forno e coloca no forno, fecha o forno. E é nesse momento aonde também nós temos esta nítida sensação: Deus esqueceu de nós. Eu tenho 31 anos de idade e eu já vivi, parece que todas essas fases, sabe? Dor, provação. Eu parece que sou muito novo, mas eu olha, tretas e tretas. E eu também já vivi o forno, já vivi o deserto, já vivi. E a pergunta é: quem nunca viveu? O problema é a minha percepção neste lugar. E é por isso que eu estou pregando essa mensagem, para que você que talvez esteja neste lugar altere a sua percepção sobre o que você está vivendo. Eu vou começar a partir de agora a te responder as tuas dúvidas. Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 15, diz a palavra: pode uma mulher esquecer a sua criança que mama, que não teria compaixão do seu filho no seu útero? Sim, elas podem esquecer. Contudo, eu, o Senhor, não esquecerei de ti. A palavra de Deus para você é: todo mundo pode te esquecer. Seu pai, sua mãe, seus amigos, cônjuge, filhos. Porém, o Senhor
jamais esquecerá de você. Em todo o tempo, por mais que você não veja, os olhos do Senhor estão sobre você, as suas mãos estão sobre você, os olhos estão sobre você, os ouvidos estão inclinados para você. E se você intencionalmente clamar e gritar por socorro, tenha certeza que no meio de um cenário onde parece que você foi esquecido, haverá uma resposta. E agora escute, talvez esta mensagem é uma resposta. Porque em alguns momentos da minha vida, eu só precisava de um menino. Eu só precisava de um profeta. Eu precisava de um pastor. Eu precisava de um amigo que olhasse nos meus olhos e dissesse: ei, lindo, por mais que os teus olhos não estejam vendo, por mais que você não esteja sentindo, por mais que tuas mãos não estejam tocando, por mais que os teus ouvidos não estejam ouvindo, Deus está falando, Deus está fazendo, Deus está, se movimentando ao seu favor. Deus é real. Você pode esquecer dele, mas ele não esquece de você. Por mais que os teus olhos não contemplem, ele está. Para onde eu irei da tua face? Tu me sondas e me conheces. Se eu for no mais alto, tu estarás. Se eu for no mais profundo, lá estarás também. Tu me sondas e me conheces. Ele não esqueceu. Eu só quero que isso seja fôlego para você, Então eu não vou parar. Então eu não vou desistir. Se Deus não me esqueceu, então parece que sim, mas se Ele não me esqueceu, eu vou continuar. Porque se os homens da Bíblia tivessem a percepção que nós temos, mas as atitudes que seguem as nossas percepções, nós não teríamos as histórias deles escritas aqui. Se não é em um determinado momento da vida dele dissesse: Deus me esqueceu, eu não vou mais construir essa arca. E se José, em algum determinado momento da vida, pensasse: eu estou preso, virei escravo, nenhum daqueles sonhos que Deus disse que era comigo, na verdade é a minha realidade, não teria a história dele aqui. Se o vaso de barro não deixar o oleiro completar a obra, nós nunca saberemos aquilo que Deus tem para nós. Se volta e meia quebrarmos por nossas próprias decisões, atrasaremos aquilo que Ele tem para nós. Então, ao invés de você dizer: parece que Deus se esqueceu de mim, diga: talvez eu não esteja atento ao agir do Senhor em minha direção. Mude. Talvez Deus esqueceu de mim. Talvez eu ainda não tenha completado aquilo que só eu tenho que fazer. Parece que Deus esqueceu de mim. Não, a palavra é o manual. Ele não esquece de ninguém. Então, eu termino dizendo para você uma coisa maravilhosa. Às vezes, a nossa percepção que Deus esqueceu é porque não temos mais a voz de Deus sobre nós. Parece que a gente não fala mais com. Quer ver? Vou falar um exemplo bem engraçado. Você já ligou para um amigo e quando ele te atendeu, ele falou assim: eu estava lembrando de você agora. Já teve isso? Você liga para alguém e a pessoa diz: rapaz, eu estava pensando em você agora. Como eu saberia que você estava pensando em mim agora se eu não te ligasse? E se você não me ligasse, como eu saberia? A resposta é óbvia: nunca.
Como saberei se Deus está pensando em mim agora? De que maneira eu sei se Deus está olhando para mim agora? De que maneira eu sei se o que Deus tem é real e ainda está de pé? Simples. É para ligar? Não. Entra no teu quarto em secreto, tranque a porta, dobre os joelhos, e o teu Pai em secreto te ouvirá e publicamente o recompensará. Amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Salmo 55:17. De manhã, à tarde, ao meio-dia, clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. É que no final de tudo a gente descobre uma coisa: parece que Deus me esqueceu, sendo que na verdade a sensação é o contrário. É Deus olhando para você dizendo: parece que Ele me esqueceu. Porque se lembrarmos do Senhor, nossa missão será constante, nossos olhos estarão voltados para Ele, e a nossa vida será vibrante no Senhor. Essa é a diferença. Essa é a percepção correta. Mude a visão, mude o paradigma de análise, e você vai ver exatamente o que a palavra diz. Ele não esquece. É a nossa percepção que em determinados momentos da nossa história se alteram. Ponto. Na verdade, eu entendi depois de muito tempo, uma experiência que eu tive com o Senhor que respondeu esta mensagem. Eu já devo ter contado ela algumas vezes e eu quero terminar com ela. Eu tive encontro com Jesus com 19 anos de idade. Me apaixonei loucamente pelo Senhor. Mas quando eu era adolescente, quando eu era menino, eu já tinha sido experimentado pelo Senhor várias vezes. Já tinha tido experiências com Jesus, promessas que tinham sido feitas. Mas olha, eu me esqueci do Senhor dos meus 16 aos 19. Eu me esqueci. Aí, olha que interessante. Quando voltei para Jesus, me apaixonei loucamente por Ele. Incendiado por esse amor e por essa paixão, comecei a ter experiências novamente com o Senhor. E um dia eu estava dentro de um estúdio da rádio onde eu trabalhava, e sentindo uma glória de Deus extraordinária naquele estúdio, eu briguei com o Senhor. Dave, briguei com o Senhor. Sabe o que eu disse para Jesus? Senhor, se eu tivesse te conhecido assim antes, eu jamais teria te deixado. Por que o Senhor não se revelou a mim desta maneira antes? Sabe o que foi interessante? Porque o Senhor podia ter falado para mim assim: cala a boca. Não podia? Viaja, maluco. Sabe o que o Senhor fez? Os meus olhos fecharam, e como se fosse uma mão me levou assim para dentro de um quarto. Essa é a minha experiência. Havia um ser de luz do meu lado, e quando eu abri os olhos para ver, tinha um adolescente deitado na cama, de bruço, virado para o lado esquerdo. Era eu. Eu me vi quando eu tinha a percepção que o Senhor tinha se esquecido. Eu me vi, e foi uma das cenas que mais me fizeram chorar. Um ser de branco passou por mim, sentou na cama, colocou a mão nos meus ombros e balançou. E este ser tinha voz de choro,
E ele dizia: acorda, Dave. Acorda que eu quero te usar, eu tenho um plano contigo. Acorda, Dave. E eu não acordava. E vendo a cena eu dizia: acorda, Dave. Acorda, garoto. É o Senhor te chamando, acorda. Mas eu não ouvia, eu não percebia. Deus nunca se esqueceu, mas eu fui para tão longe que o meu coração se fechou, meus ouvidos se fecharam, meus olhos se fecharam. Mas Deus sempre esteve no mesmo lugar, no mesmo jeito, da mesma forma. Deus nunca se esqueceu. Eu me lembro que eu abri os olhos no estúdio de rádio e dizia: Jesus, me perdoa, eu te esqueci, o Senhor nunca me esqueceu. E é essa percepção que você precisa ter. Deus nunca te esqueceu, é você que esquece dele diariamente. Somos nós que ocupamos a nossa vida com uma rotina tão maluca que a gente esquece do Senhor. E aí quando tudo dá errado, a nossa fala é: Deus me esqueceu, sendo que na verdade quem passou tempo sem lembrar dele foi a gente. Dobre os joelhos, ligue, contato. Jesus, o Senhor ainda está aí? Pode ter certeza que Ele vai falar assim: no mesmo lugar que você me deixou da última vez. Desta vez vai ter um apelo no final da mensagem. Se você completou e ouviu todas, você chegou no final. Você entendeu o que precisa mudar, você entendeu o que precisa ser feito. E agora vai ficar gravado para que você aqui, que me ouve, e você que está na sua casa, onde você estiver, possa tomar uma decisão. No fim, ouvir não muda nada a nossa vida. Saber que Deus não nos esqueceu não muda nada. O que muda é o que eu faço a partir daquilo que eu ouço. E talvez a percepção que invade o seu coração, a visão é: eu abandonei o Senhor, eu fui embora e nunca mais voltei. Então, lindo, que bom que a mensagem chegou até você, porque chegou a hora de você voltar. Chegou a hora de você tomar a melhor decisão da sua vida: voltar para casa, para a presença do Pai. E a segunda pergunta é para você que nunca se entregou a Jesus, que talvez nem para você faça tanto sentido esse negócio de: será que Deus me esqueceu? Porque para você nem realidade sua Ele era. Mas se eu dizer para você que sempre foi, você acredita? Pode não ser de você, mas sempre houve uma expectativa de Deus a seu respeito. E você lutou muito, sabe? Demorou tempo para que talvez esse apelo chegasse até você. Está na hora de você tomar a melhor decisão da sua vida. É se entregar a Jesus de verdade, para que tudo aquilo que você ouviu seja a realidade da sua vida. A pergunta que me fazem sempre, quando eu faço o apelo, é essa aqui: mas eu vou ter que mudar muito? Vai. E vai mudar tanto que você não vai nem se reconhecer no espelho. Vai. E vai ser tão profundo que você talvez tenha vergonha do que era antes de Jesus. Mas depois que Ele entrar na sua história, você nunca mais será o mesmo. O Evangelho deixa de ser uma mera filosofia e se torna a prática da sua vida. Jesus deixa de ser um hóspede e se torna um morador dentro de você. E a vida muda a partir daqui. As visões, percepções, tudo se altera, porque agora há uma esperança. E viver com Jesus é brilhante, incrível, extraordinário, lindo, maravilhoso. Mas faz eu parar de sofrer? Não. A vida é igual, a tempestade, o sol, a chuva. Mas o que muda então? Meu coração.
a esperança, a percepção sobre tempestades aonde todo mundo morre, eu creio em um Deus que anda por cima. Essa é a percepção que muda. A fé, o firme fundamento naquilo que os meus olhos não veem, mas creio. É isso. Distingue de pensamento positivo, distingue de sorte, distingue de acaso. Agora é Deus controlando. 2 perguntas, 1 resposta. E a resposta ela é importante para você e para quem caminha com você. Aqui no auditório, aonde você estiver, eu quero ouvir, entender e saber a tua resposta. Você responde, eu oro e palavra após palavra você vai repetir. Só que essa decisão não pode ser forçada. Por isso que eu entendo muito bem qual é o meu chamado. Não sou eu que convenço, eu pergunto. Não sou eu que decido, é você que decide. Eu pergunto. Eu sou o pregador, mas essa palavra não é minha, é dele. É eu que apareço no vídeo, mas a glória é dele, porque é tudo sobre Jesus. É a minha voz que você ouve, mas a presença que você sente não é minha, é dele. Aleluia. E se você quer dizer sim, aqui no auditório, aonde você estiver, levante uma de suas mãos agora, aonde tiver alguém para tomar essa decisão. Na sua casa, no carro, no ônibus, no metrô, aonde você estiver. Não vai levantar a mão, tá? Senão vai ficar estranho. Mas coloca a mãozinha no coração. Feche os teus olhos e palavra após palavra repita comigo: Senhor Jesus, eu me rendo aos teus pés. Reconheço que sou pecador, que sou frágil, falho. Reconheço que Tu és o meu único, legítimo, suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Se você tomou essa decisão na sua casa, aonde você estiver, essa decisão é extremamente séria e ela é profunda sobre a sua vida, e haverá frutos desta decisão. Busque continuar a caminhada com Jesus. Não pare neste vídeo, porque ele não é suficiente. Não pare neste canal, porque ele não é suficiente. A vida com Jesus é muito mais incrível do que um vídeo na internet. A vida com Jesus é real, é no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua comunhão. Busque mais, vá além. Se desgarre de uma realidade pequena para viver algo extraordinário. Em nome de Jesus. Amém.